Leonardo, eu sou servidor aqui na Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville e hoje nós vamos apresentar para vocês as orientações sobre os editais do SINDEC. Passar algumas informações de como funciona o edital, quais as diferenças de dois editais que nós lançamos e também vamos falar sobre o formulário de inscrição, apresentar da melhor forma possível para que você tenha o seu projeto melhor aproveitado na hora da avaliação. De início, é importante falar que o SINDEC tem dois mecanismos de apoio. É o FEMIC, que a gente chama, que é o apoio direto, onde o proponente recebe o dinheiro diretamente na sua conta bancária, e também temos o mecenato. Esses dois mecanismos, eles são regidos pela lei do SINDEC, que é a Lei 5.372 de 2005, e que é muito importante que vocês verifiquem essa lei. Esse material de apresentação aqui hoje desse vídeo, ele não substitui a leitura desses materiais, então é necessário que vocês verifiquem tanto a lei do SINDEC quanto o decreto que regulamenta a lei. Além disso, instrução normativa do Tribunal de Contas e também o próprio termo de compromisso cultural, que já vai anexo ao edital e ali tem as normas que têm que ser cumpridas durante a vigência do projeto. A gente diz que o termo de compromisso é o contrato que vocês assinam com a prefeitura, então é muito importante que vocês façam a leitura desse documento também. Falando sobre os mecanismos, a gente vai mostrar para vocês que o edital de FEMIC, que a gente chama, também é conhecido como apoio direto. Então, aqueles que tiverem seus projetos aprovados aqui nos editais da prefeitura, vai receber o dinheiro diretamente na conta vinculada ao seu projeto. Então, vocês vão escrever, vão fazer toda a redação do projeto, enviar para nós, vamos avaliar. Projetos no FEMIC concorrem com linguagens artísticas de mesma categoria, então audiovisual concorre com audiovisual, música com música e assim dos outros também. Já o edital de mecenato, que é o segundo mecanismo que a gente tem, ele vai tratar sobre projetos que estarão aptos a captar impostos municipais, que é o ISS e o IPTU. Então, aqueles que tiverem esses projetos homologados no edital de mecenato terão o contrato assinado com a prefeitura e, a partir disso, começam a captação dos recursos aprovados. Esses recursos eles são até 30% do valor devido pela empresa ou contribuinte, como pode ser ISS ou IPTU, também pode ser pessoa física. Então, o proponente homologado tem 12 meses para fazer a captação desses recursos. E depois de captar, então, a integralidade do valor aprovado, ele começa a execução do projeto. Já o FEMIC, que é o primeiro que eu falei, já a partir que cai o dinheiro na conta, já está valendo, então, a execução do projeto, a partir da data do empenho, melhor falando. Nos editais do SINDEC, nós temos algumas linguagens artísticas que a gente diz que podem ser inscritas. Então, a gente vai falar de artes visuais, de audiovisual, artesanato, cultura popular, dança, livro, literatura, leitura, música, teatro e circo, memória, patrimônio material e patrimônio material. É importante dizer que, eu já mencionei, mas vou reforçar, que nos editais do FEMIC, vocês concorrem por linguagem artística. Então, música com música, como eu já falei. Já nos editais do mecenato, no edital do mecenato, você vai escolher uma faixa de valor para se inscrever. Assim, você pode concorrer, então, ao seu projeto de música, concorrer com audiovisual, que vai depender, então, do valor que vocês optaram por se inscrever na categoria. Alguns detalhes sobre o edital, detalhes, alguns nuances aqui, é importante que vocês façam a leitura do edital propriamente dito, de todo o texto do edital, mas eu vou chamar alguns pontos de destaque aqui, então, nesse vídeo. Cada proponente pode inscrever até 2 projetos por edital. Então, pode escrever 2 no FEMIC e 2 no mecenato. Porém, só vai ser contemplado um projeto, que a gente pretende, então, distribuir o recurso para vários proponentes. Então, pode escrever 2, mas acaba levando só um, se aprovado e habilitado, Então, fiquem atentos às regras de desempate. Então, se os 2 projetos forem habilitados, classificados, tem as regras de desempate, então, que vai levar só um. E também é muito importante, cada projeto precisa de um formulário de inscrição. Então, são 2 projetos que você vai escrever, precisa de 2 formulários, um para cada projeto. Quem pode propor projetos para os editais do SINDEC? Cada edital tem a sua especificidade. Então, o edital do FEMIC, do apoio direto, quem pode escrever é pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Já o edital do mecenato, ele acaba abrangendo todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas que querem se inscrever. Então, pessoa física, pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos podem se inscrever no edital do mecenato. Importante, pessoa física tem que ter residência em Joinville.
Pessoa jurídica tem que ter sede em Joinville. Isso é muito importante, é um dos requisitos do edital. Bem como os projetos precisam ser executados também na cidade de Joinville. Fiquem atentos a isso. O edital vai trazer, no meio do seu texto, algumas vedações que são muito importantes para que você já observe e aí depois não acabe tendo o seu projeto desclassificado ou inabilitado pela condição de vedação expressa tanto pelo edital como no decreto ou na lei do SINDEC que ele vai trazer. Aqui eu trago alguns para ter maior destaque, mas é importante que verifique todas as condições de vedação. Então, o servidor público não pode participar como proponente. Atividades por servidor público podem ser executadas, mas de forma voluntária, tá? Porque não pode ser proponente, não pode ser remunerado, então, com os valores do SINDEC. As despesas que vocês vão ter, têm que obedecer à tabela do SINDEC. Então, não pode ter valor superior ao previsto na tabela. Essa tabela de valores de despesas de serviços está anexa ao edital. Verifiquem isso também. E outra vedação é que não pode ter mais de remuneração para a mesma pessoa com mais de 5 serviços. Então, até 5 serviços pode pagar a mesma pessoa e que esse valor não exceda a 50% do valor do projeto. Fiquem atentos a isso também. Quais são os documentos necessários para se inscrever nos editais do SINDEC? É bom olhar o edital, como já falei, reforço, olhem o edital, olhem os itens que falam sobre isso, porque vai ter um item que vai dizer sobre habilitação, que é a primeira fase de avaliação do edital, é a habilitação dos proponentes. Então, são certidões, documento pessoal, comprovativo de residência, esses documentos mais fiscais, eles são entregues para a fase de habilitação, que é avaliado pela SAP, que é a Secretaria de Administração e Planejamento. Esses documentos têm um rol, você precisa enviar eles, e é um conjunto de documentos. E aí, então, tem outro conjunto de documentos que a gente chama que é os documentos do projeto cultural. A gente vai falar do formulário de inscrição e vai falar de outros documentos de questões técnicas, como audiovisual precisa ter um roteiro. Nesse sentido, assim, também precisa de documentos mais específicos. Então, são 2 blocos de documentos, de habilitação e de projeto cultural. Esses 2 blocos de documentos precisam ser enviados juntos, na mesma data. Então, por mais que sejam avaliações diferentes, são enviados juntos. Fique atento à data de inscrição. Na mesma oportunidade, envie todos os documentos. Como eu já falei, tem o de habilitação, tem o do projeto cultural, que vai falar sobre orçamento, sobre anuência. E aí, cada linguagem artística pode ser que tenha uma especificidade, como audiovisual ou roteiro. Então, verifiquem também no anexo do edital o que é necessário para cada categoria. No exemplo também de livro, é necessário que já venha a minuta do livro para que seja avaliado o texto que vai ser aprovado. Então, são 2 grandes blocos, mas cada área também tem o seu documento específico. Então, fique atento a isso. Falando agora do projeto cultural que vocês vão escrever, até agora a gente falou das observações do edital, que precisava observar e atenções que precisavam ter. Agora eu vou falar, então, da escrita do projeto cultural, do formulário de inscrição, pode ser chamado assim. Quando eu falo para escrever um projeto, quando alguém me pede dica de como escrever o projeto, eu trago uma ferramenta que ela é muito utilizada nas empresas, então que a gente chama de 5W2H. Essa ferramenta ela tem algumas perguntas-chave que vai ajudar você a rascunhar o seu projeto, deixar ele no papel, deixar ele mais completo, e aí depois você vai colocando ele dentro do formulário que a gente pede, com os campos que a gente pede. Então, esse 5W2H ele vai perguntar o que é, o porquê, quem, quanto, onde, quando e como. Com essas perguntas, você já consegue ir desenhando o seu projeto cultural. Se você tem apenas uma ideia na sua cabeça do que quer fazer, a partir dessas perguntas você vai conseguir redigir esse projeto para que ele fique bem escrito e seja objetivo para que os avaliadores consigam entender a sua proposta, a sua ideia de projeto cultural. Então, a partir disso, você vai conseguir preencher alguns campos que eu vou falar para vocês. Aqui eu vou falar de 2 editais diferentes, então pode ser que em um momento eu chame atenção para uma coisa e outro edital vai pedir outra coisa, mas em grande maioria são os mesmos campos que precisa preencher para os 2 editais. Mas então, iniciando, preencher o formulário do projeto do FEMIC, do edital de apoio, você vai ter que escolher então qual a categoria que você vai se inscrever.
Então, aqui a gente vai falar de dança, de audiovisual, de artesanato. Você vai selecionar a categoria. Fique atento ao valor, né? No formulário de inscrição não tem o valor para cada categoria, mas no edital está lá qual que é o valor disponível para dança, para teatro e circo, então verifique isso. Então, a primeira coisa é selecionar a categoria do edital. Fique atento, aqui você concorre com a mesma linguagem artística, então se eu escrevo em dança, vou concorrer com projetos inscritos na categoria de dança. Já no edital e no formulário do mecenato, aqui você vai escolher faixa de valor. Então, aqui a gente tem o projeto de ações culturais 1, 2, 3, 4, patrimônio 1, 2 e 3. Cada categoria tem uma faixa de valor. Então, você vai ver qual que você quer se inscrever. Como que eu faço isso? Bom, a partir daqueles pontos que eu já falei antes, do que, quanto, né, você vai saber quanto que o teu projeto vai custar. Então, a partir disso, você vai conseguir entender que categoria você vai se inscrever. Se as suas despesas, elas somam R$100 mil, você vai se inscrever na categoria que possa contemplar R$100 mil de projeto. Se for R$400 mil, enfim, nesse sentido. Então, já faça despesas, relacione quais são os itens de despesa, fique atento à tabela do SINDEC, fique atento ao orçamento, e aí então você vai saber qual categoria do mecenato você quer se inscrever. Tá? Não precisa ser necessariamente categoria fechada, não precisa ser valor fechado, é faixa de valores. Então, até R$100 mil, até 200 mil, dentro disso você pode fazer seu orçamento, elencar suas despesas. O segundo ponto a ser preenchido no formulário de inscrição do projeto cultural vai falar sobre o título do projeto, necessariamente. Então, você vai dizer para nós aqui qual é o título do seu projeto. Aqui eu coloquei como exemplo Festa da Uva, mas é só apenas um exemplo. O seu projeto será identificado por esse nome. Então, coloque um nome que seja comunicativo, que seja fácil de falar, porque também esse é o nome que vocês vão usar no material de divulgação do seu projeto. Então, tem que ser um nome que seja fácil de pegar, né? É uma dica que eu dou, né? Então, não coloque um texto muito comprido, já pensem lá na frente na comunicação. Então, esse é o título do projeto. Diferente do terceiro ponto, que é o objeto do projeto. Aqui a gente quer saber do que se trata o seu projeto. Então, é uma apresentação de dança? É um documentário? É um show? Aqui você vai colocar qual é o objeto, o que você vai fazer. Lá naquela pergunta do 5W2H é o quê? O que vai ser feito? Por mais que no formulário do mecenato você vai escrever por faixa de valores, né, é importante que aqui você fique atento à categoria do seu projeto. Então, você pediu R$100 mil, mas é um audiovisual. Então, você vai colocar audiovisual e vai ficar atento também aos documentos que tem lá previstos para o audiovisual, né? Então, fique atento aqui. Descreva aqui também qual que é a categoria, porque o formulário, necessariamente, ele não pede a categoria do mecenato, a linguagem artística, perdão, né? Mas então escreva para nós e fique atento a isso também. O quarto ponto que está aqui para você nessa apresentação, ele fala do resumo do projeto para divulgação. Esse ponto ele é específico para mecenato. Até coloquei um carimbinho aqui de mecenato, porque a gente vai falar que vocês vão nos dizer do que se trata o seu projeto em poucas palavras. Porque quando nós temos a lista de projetos homologados, aprovados e homologados, algumas empresas nos procuram para saber quais projetos estão disponíveis para a captação. Então, a gente manda um resumo desses projetos para que as empresas possam avaliar e escolher o projeto que ela quer apoiar. Então, faça esse resumo breve de 5 linhas, que quando nos pedirem, a gente vai enviar esse documento. Nós temos realmente um documento aqui, uma planilha. A gente envia o nome do proponente, o nome do projeto e o resumo do que é. Então, as empresas que se interessarem vão entrar em contato para fazer o apoio. Então, aqui venda seu projeto em 5 linhas, para que as pessoas consigam ter noção do que se trata. Se o seu projeto ele é do FEMIC, né, pula o item 4, não tem item 4 no formulário. Então, vamos para o item 5. A gente vai falar de prazo de execução. Isso aqui é muito importante. O seu projeto ele pode ser executado em até 12 meses. E depois, possivelmente, se necessário, você pode pedir uma prorrogação de 6 meses. Mas não se percam nesse prazo, porque essa é a vigência do seu contrato. E aí você não pode executar nada, pagar nada fora desse prazo.
Então, se você diz para mim, meu projeto é 3 meses, o seu contrato será válido por 3 meses, vigência por 3 meses. Então, você vai ter que executar, fazer atividades, fazer o pagamento, tudo dentro dos 3 meses. Prorrogável por mais 6. Mas esse prorrogável é uma exceção, você pode pedir depois. Mas fique atento, né? Se o seu projeto for vou usar o audiovisual novamente. Se o projeto é de audiovisual, é um documentário, talvez não seja possível fazer em 3 meses. Então, se você colocar em 3 meses, provavelmente você vai perder prazo e não vai conseguir concluir. Então, fique atento ao prazo de execução limitado a 12 meses. Depois do prazo de execução, a gente vai falar sobre detalhamento da execução. Aqui você pode soltar o dedo, escrever o que vocês quiserem, justificar o projeto de vocês da melhor maneira possível. Não também falam coisas muito abertas, né? Sejam objetivos, né? Diga do que se trata o seu projeto para que o avaliador consiga entender. Então, enquanto no objeto eu digo para vocês serem mais objetivos, porque lá não pode alterar o objeto, no detalhamento vocês podem discorrer, né? Com mais calma, com mais clareza, mas também sendo objetivos, assim. Então, qual que é a justificativa, motivação para você fazer esse projeto? Por que ele é importante? Né? O que vai trazer para a sociedade esse projeto? O que vai trazer para a classe cultural esse projeto? Então, no detalhamento da execução, vocês podem falar à vontade, mas de uma forma clara, para que o avaliador consiga entender qual que é a ideia que vocês têm. Depois disso, no item 7, a gente vai falar sobre etapas de execução. O seu projeto tem que ser pensado para ser executado. Então, vocês me disseram que vão executar em 12 meses. Então, quais são as etapas que vão ter durante esses 12 meses para a execução do seu projeto? No primeiro mês, eu vou fazer uma seleção de atores. No segundo mês, eu vou fazer gravações. Terceiro mês, edição, pós-edição, enfim. Né? Aqui vocês vão discorrer quais são as etapas vinculado àquele prazo que vocês colocaram anteriormente. Então, fiquem atentos a isso. Né? Se vocês tiverem muitas etapas de execução, verifique se o prazo que vocês colocaram lá no outro item está batendo e ele está coerente. O item 8 do formulário, não é item 8, mas é o 8º campo que vocês precisariam preencher, é sobre ações de formação. Então, ações de formação, ele não é um item obrigatório do edital, mas ele é um item que tem pontuação, tem uma pontuação bem alta. Então, aqui a gente quer saber o que vocês vão promover de formação para a classe cultural da cidade. Pode ser uma oficina, o seu projeto pode ter, né, esse viés de oficina de dança, oficina de patrimônio, oficina de artes visuais. O seu projeto pode ser necessariamente uma oficina, ou o teu projeto pode ter oficinas a serem vinculadas ao seu objeto. Então, o meu projeto pode ser um festival de música, e eu vou fazer oficinas de percussão, oficinas de violão, enfim. Aqui a gente quer que vocês coloquem, então, quais são essas ações de formação que vocês vão promover, porque ela é importante, a gente quer que a formação aconteça na cidade. E, então, se for mais de uma ação, né, pode colocar 2, 3 ações. A gente quer saber, se for executado mais de uma vez, quantas vezes serão executadas, qual a carga horária de cada execução, o número de vagas do local de execução. Importante, carga horária de cada execução. Se são 2 vezes, a gente vai fazer isso vezes 2 para conseguir a pontuação lá atrás no relatório de julgamento. Então, sejam claros, ação 1 é uma coisa, quantas vezes, se é uma vez, qual a carga horária dessa ação, fiquem atentos a isso. O local de execução, a gente pede também que vocês nos digam onde vai acontecer, e também a anuência desse local para garantir que eles estão sabendo o que vocês vão fazer lá nesse local, enfim. Então, fiquem atentos a esses detalhes do campo ação de formação. O formulário vai aparecer com 2 ações, mas vocês podem colocar 3, 4, quantos forem necessários no seu projeto. O próximo item, depois da ação de formação, a gente vai falar da contrapartida. Eu falei que ação de formação, ela não é obrigatória. Contrapartida já é um item obrigatório. Se não tiver a contrapartida no seu projeto, ele é eliminado, ele é desclassificado. Segundo a lei do SINDEC, é um item obrigatório. Cuidado para não confundirem ação de formação com contrapartida.
A ação de formação ela pode ser custeada com recursos do projeto. Já a contrapartida não pode ser custeada com recursos do projeto. Então, Léo, eu quero fazer a mesma ação. Pode fazer 2 vezes. Mas uma pode ser custeada com recurso do projeto, a outra não pode ser custeada com recurso do projeto. É importante que isso fique muito claro para o avaliador, porque senão ele pode entender que é a mesma coisa e vai desconsiderar a contrapartida colocada. Ou, se você não está ciente disso, vocês podem colocar isso e a gente vai cobrar depois isso, uma ação de formação e uma contrapartida. E você não estava prevendo isso, então vai dar um furo em alguma coisa do projeto. Então, fiquem atentos, não confunda a ação de formação com contrapartida. Outro item interessante e necessário destacar é que a ação de formação, vocês vão dizer aonde vão fazer. Vou fazer uma ação de formação no Céu do Aventureiro, por exemplo. Se vocês me colocarem uma contrapartida que seja a mesma ação, a mesma atividade, né, essa contrapartida, nós aqui da Secult vamos dizer onde vocês vão executar. Então, pode ser que a ação de formação, essa contrapartida, ela pode ser direcionada para algum outro lugar. A gente vai chamar vocês e dizer, preciso que seja executado essa contrapartida lá em algum espaço cultural do Floresta. Então, vocês vão ter que ir para lá para fazer. Então, contrapartida. Não pode ser custeada com recursos do projeto. Nós vamos dizer onde vai executar, diferente da ação de formação. Então, fiquem atentos. Esses 2 campos são propostas diferentes. Não confundam um com o outro. O próximo campo do formulário, ele vai pedir, então, quais bairros vocês vão executar essas ações. O teu projeto vai ter ações em vários locais da cidade, nos digam aonde vão ser. Então, aqui pode ser tanto ações do projeto em si, quanto também as ações de formação. Então, nos diga qual é o local e qual é o bairro que vai ser executado. É importante porque aqui a gente vai verificar se os projetos estão indo para as regiões periféricas da cidade, se existe uma descentralização dos projetos. E também vamos avaliar essa descentralização e esse atendimento ao público vulnerável. São critérios lá do relatório de julgamento. Então, a gente vai usar uma tabela do SINDEC lá de 2022, que ele diz um percentual de vulnerabilidade de cada bairro. A gente vai continuar usando essa tabela ainda esse ano. Então, a gente vai olhar lá. Bairros acima de 10%, né, são considerados bairros descentralizados, né, mais regiões periféricas. Então, fique atento a essa tabela, e aí vocês vão... não necessariamente precisam ser feitos em regiões periféricas, projeto completo, mas podem ter ações nas regiões periféricas. Pode ser que seu projeto seja aqui no Teatro Juarez Machado, que é uma região central, mas também vai ter ações fora do centro. Então, também é interessante, também vai ter uma pontuação lá no relatório de julgamento. O campo 11 do projeto, ele vai falar sobre diferenciais de inovação. A gente quer que vocês discorram para nós o que o seu projeto traz de diferente, quais são as suas ideias, estão trazendo para o projeto, para a cidade, para a classe cultural. Né? Não existe uma resposta objetiva, a gente quer discutir, a gente quer entender o que vai vir de novo. Pode ser que eu não entenda o que exista de novo na área de artes visuais, na área da música, e quem está mais ambientado com esse segmento, com essa linguagem artística, pode ser que tenha outra visão, pode ser que tenha novidades, então a gente quer saber qual que é essa novidade que o projeto vai trazer. O próximo ponto do formulário de inscrição, ele vai pedir a quantidade de pessoas alcançadas. Então, a gente precisa entender, no teu projeto, quantas pessoas será alcançado. Então, meu projeto vai ser para um espetáculo no Teatro Juarez Machado. Juarez Machado comporta 500 pessoas. Então, você vai comportar 500 pessoas no seu projeto. Isso é importante também para nós, porque lá no relatório de julgamento vai ter uma nota que vai ser observado esse item aqui que vocês colocaram. Sejam objetivos, coloquem um número estimado ali que vocês consigam calcular, né? Não fujam muito, porque senão a comissão pode diligenciar. Por exemplo, se o seu projeto atende uma população de forma geral, né, não adianta colocar 600 mil pessoas, que é a população de Joinville, porque é muito vago esse número, então a gente não tem como considerar ele. Ainda que o seu projeto seja de abrangência territorial grande, vai ser um projeto na praça da cidade de Joinville, né? Pode sim alcançar muitas pessoas, mas não quer dizer que as 600 mil pessoas da cidade de Joinville vão ser alcançadas. Então, coloque esse número de uma forma coerente, a gente vai analisar isso também de acordo com o projeto,
para entender se esse número ele é viável ou não. Se não for, pode ser que vire um item de diligência. E já digo para vocês, né, não esperem pela diligência. Façam um projeto já mais redondinho para que a diligência não venha. Né? Como eu falei também, se o seu projeto ele vá para uma questão de internet, um alcance que saia do meio físico, né, também nos coloque um número estimado e nos indique como que foi colocado esse número. Né, não adianta, vai estar no YouTube e vai alcançar 2 milhões de pessoas. A gente precisa entender por que desse número de 2 milhões de pessoas. O seu canal que você vai publicar tem esse número de inscritos, tem esse número de visualizações. Então, se quer colocar um número estimado, porque não tem uma forma concreta, nos coloque, então, o porquê que chegou nesse número, como chegou nesse número. Isso é muito importante para a comissão avaliar também. Após a quantidade de pessoas alcançadas, o formulário vai pedir o público-alvo do seu projeto. Então, aqui a gente não estava falando mais em número, então era número de pessoas, vai estar falando em segmento. Seu projeto abrange que área, que pessoas, que classe social, que grupo social. Então, aqui vocês vão indicar para nós se o projeto vai atender crianças, vai atender jovens, idosos, vai atender mulheres, né? A gente quer entender para onde que o seu projeto vai caminhar. Se não tiver um grupo definido, não tem problema, pode ser geral. Mas se você conseguir segmentar, é importante, porque você vai atingir camadas da sociedade que às vezes precisam de uma atenção maior no projeto cultural. Então, se tiver esse recorte, coloque para que a gente possa identificar. O próximo item do campo do formulário de inscrição, ele vai falar sobre sustentabilidade econômica. A gente quer saber, então, aqui nesse ponto, quais são as suas estratégias para que esse projeto possa continuar em outro momento sem um recurso público. Porque a gente entende que os projetos precisam nascer, o recurso público vai ajudar nesse sentido de fazer teu projeto crescer e ganhar visibilidade, e depois você pode alcançar novos caminhos, novos públicos, sem necessitar desse recurso público. Se o seu projeto não tiver como, né, preciso do recurso público, né, sempre vou estar dependente desse recurso, né, nos explique isso, nos escreva isso, mas a ideia é que vocês consigam pegar esse recurso inicialmente, o recurso público, e aí depois consigam seguir com esse projeto de uma forma mais autônoma. E aí, então, que novos projetos venham surgindo, novos proponentes também se inscrevam nos editais. O outro campo do formulário de inscrição vai falar sobre ações de acessibilidade. É um item muito sensível, a gente quer que os projetos sejam acessíveis a todas as pessoas, então, as pessoas que têm limitações, pessoas que precisam de profissionais específicos. Então, a gente quer saber qual a ação que o seu projeto vai fornecer para que todos possam apreciar a arte desse projeto. Então, podemos falar aqui em intérprete de Libras, audiodescrição, né, e tantas outras opções de acessibilidade que são exploradas nesses projetos culturais. Tem alguns... Quem trabalha nesse assunto, quem trabalha com esse item de acessibilidade, né, vai falar sobre acessibilidade comunicacional, atitudinal, né? Então, dá uma pesquisada também nesses itens, no que contempla acessibilidade, e nos coloque, então, quais ações, que a gente vai verificar isso também, e é importante que tenha no seu projeto ações de acessibilidade. Isso vai ser objeto de pontuação lá no relatório de julgamento. Um último ponto do formulário de inscrição sobre essa primeira parte, que é do discorrer sobre o projeto, a gente vai falar de formas de divulgação. Então, a gente quer que o seu projeto ele seja divulgado, seja conhecido por toda a cidade. Então, quais são os seus objetivos, quais são os seus planos para que essa divulgação ocorra? Para que não fique apenas na sua rede social, no seu recorte social, na sua bolha, esse projeto. Então, a gente quer que todos saibam. Então, quais são os seus trâmites que vão divulgar o seu projeto? E aqui, então, a gente pede esse plano de divulgação, como vai ser feita essa divulgação, e também o percentual destinado, quanto você vai gastar com a divulgação do seu projeto. Isso é importante também, porque lá no relatório de julgamento vai ter uma nota falando sobre isso.
Aqui a gente pede que seja assim, aquela despesa realmente com a divulgação. Então a gente está falando aqui, vou pagar o outdoor, vou colocar na televisão, vou impulsionar no Instagram. São esses valores gastos com divulgação. É muito importante que vocês nos coloquem isso, tá? Quais que são os percentuais, quais são os valores para a gente possa calcular o percentual de divulgação. Então agora nós fechamos essa primeira parte do formulário, que são esses itens que você vai escrever mais, vai precisar discorrer sobre o seu projeto, sobre as ações e os objetivos do projeto. Terminamos. Agora a gente vai falar então do plano de trabalho financeiro, que isso é muito importante também. A comissão que analisa os projetos, ela vai ver o que você vai gastar, aonde você vai gastar, para saber se está compatível com o seu projeto cultural ou não. Então, quais são os itens de despesa, se faz sentido aquela despesa para aquele projeto, se o valor está muito alto, está muito baixo, se está pagando bem, se está valorizando o artista que está trabalhando no seu projeto. Isso é muito importante. Então, a gente vai falar agora de um plano de trabalho financeiro, despesas, números, e aí também precisa ter muita atenção nesse sentido. Despesas que estão na tabela do SINDEC, que está anexo ao edital, precisam respeitar aquele teto lá. Se não estiver lá, pode apresentar o orçamento, então. Né? Mas a gente vai ter muito olhar para isso. Se tiver lá, a gente vai respeitar o que está lá. Se não tiver, então o orçamento ele é válido. Fiquem atentos que o edital do FEMIC não permite compra de material permanente. Já o edital do mecenato permite 30%. Então, a depender do seu edital que você vai concorrer, fique atento se pode ter material permanente ou não pode ter. O proponente deverá observar se o prestador de serviço contratado tem alguma vedação de participação no edital. Então, se eu pretendo contratar alguém, né, a gente disse que lá no começo eu falei que servidor público não pode ser contratado, não pode ser remunerado. Então, fique atento a isso também, né, observe isso. Né, reforça a questão das atividades e 5 atividades para o mesmo fornecedor, desde que não ultrapasse 50%, também é bom observar na hora de fazer esse plano de trabalho financeiro. Né? Lembre de indicar para nós também, então, todas as despesas que vão ser relacionadas com comunicação, com divulgação. Então, me diga, sinalize, pode colocar uma marcação, isso aqui estamos entendendo que é divulgação. Então então nos coloque essa observação para que a gente possa entender que esse é o cálculo que vocês realizaram para pontuar. Outra coisa importante, proponente, ele não pode receber apenas por ser proponente. Ele pode receber se ele fizer alguma atividade no projeto. Então, se o proponente for ator, ele pode receber uma remuneração por ser ator no projeto. Né? Mas é limitado a apenas uma remuneração. Tá? Então, não pode ser mais atividades, apenas uma. Ele pode receber. Quando for indicar as despesas, não esqueça de indicar, então, a fonte de consulta. Se a tabela do SINDEC ou o seu orçamento. No caso, se for orçamento, precisa enviar o orçamento para nós também. No plano de trabalho financeiro do edital do FEMIC, vocês vão relacionar, então, qual a despesa, quantidade, valor unitário, valor total e qual a fonte de consulta. Tabela padrão, vocês vão colocar todos os itens. No final da tabela, vocês vão indicar para nós, se pessoa física, o valor de imposto de renda. Porque nossos editais, quando se trata de pessoa física, no FEMIC, exclusivamente nesse edital do FEMIC, pessoa física tem a retenção de imposto de renda na fonte. Então, vocês precisam contabilizar isso no seu projeto. Então, se eu sou pessoa física, eu vou fazer um projeto de dança. O projeto de dança tem um valor teto de R$60 mil. Então, eu vou pegar, calcular quanto de imposto de renda eu vou descontar, vai ser descontado R$60 mil, e aí então o que sobrar eu vou relacionar. Mas reforçando, isso é apenas pessoa física. No edital do FEMIC pode pessoa física e pessoa jurídica sem fins lucrativos. Então, pessoa jurídica sem fins não tem desconto de imposto de renda. Pessoa física tem desconto de imposto de renda e precisa ser contabilizado. Tá? Então, a dica que eu dou, valor total da categoria, joga na tabela lá que a gente fornece o link para vocês do edital, vê quanto que é o desconto e trabalha com o que sobrar. Isso é muito importante. Então, vocês vão colocar o valor considerado de imposto de renda, e aí depois o valor total, considerando despesas de imposto de renda,
Então, o número de dependentes. Isso é importante também porque a gente precisa, na hora de fazer o pagamento, fazer esse desconto para entender qual que é o percentual de imposto de renda calculado. Fez isso, formulário inteiro, plano de trabalho financeiro, fechou o valor máximo da categoria, ok, finalizou, assina e pode mandar. Né? Fiquem atentos para não ultrapassar o valor da categoria. Então, se dão 60 mil, não pode, a soma das despesas não pode ser mais de 60 mil reais. Já no mecenato, aqui que é a diferença que eu falo para vocês, que o edital pede uma coisa, o edital pede outra, né? Mecenato não tem essa previsão de imposto de renda, porque não tem esse desconto de imposto de renda, porque é a captação de imposto municipal. Né? Então, você somente vai elencar as despesas, quantidade, valor unitário, valor total e a fonte de consulta. Fechou, bateu dentro da categoria que vocês escolheram, né? Pode assinar e mandar para nós. Outras informações que são importantes para vocês terem essa noção na hora de escrever o projeto. Né? A remuneração de pessoa física, a autorremuneração da pessoa física, né, é apenas um recibo. Tudo certo? Ok. Já considerada pessoa jurídica, essa autorremuneração tem que ser uma nota emitida contra o Fundo Municipal de Cultura. Tá? Então, fique atento a isso. Mas isso é mais lá no final do projeto, na hora de prestação de contas, execução, vocês vão ficar mais atentos. Como eu falei para vocês, o edital ele permite diligência, mas é apenas uma diligência, tanto para a fase de habilitação quanto para a fase de projeto cultural. Então, não conte com essa diligência, faça o seu projeto bem redondinho para não precisar dela. Porque se precisar algum ajuste no seu projeto, a gente vai enviar um e-mail para o e-mail cadastrado, a gente não vai correr atrás de outro e-mail, a gente não vai mandar carta, não vai mandar WhatsApp, não vai ligar. É pelo e-mail cadastrado, é a única fonte, é o único meio de comunicação é por e-mail cadastrado. Então, fiquem atentos ao e-mail. A gente vai mandar diligência, se necessário. E essa diligência tem que ser respondida em 2 dias úteis. Então, por isso que eu digo, não esperem por ela, porque às vezes é um prazo curto. Se faltar um documento, talvez não consiga resolver em 2 dias úteis. Então, mande o projeto já mais redondinho, mais correto possível. Na habilitação, se não responder a diligência, está inabilitado. Não vai nem para a fase de avaliação de mérito. Na fase de avaliação de mérito, não respondeu a diligência, é desclassificado. Então, é muito importante essa questão de verificar o e-mail, diligência, responda em 2 dias. Comunicação sempre pelo e-mail cadastrado lá no SEI. Coloquei para vocês também aqui o relatório de julgamento. Então, aqui vocês vão ter essa noção do que vai ser pontuado no projeto de vocês. Muitas coisas que eu falei, né, estão aqui. Né? Vão estar aqui. Então, a partir disso aqui, a gente vai procurar no seu projeto. Tem, não tem, pontua ou não pontua. Veja que, nesse bloco geral, independente da categoria que você escreveu o seu projeto, ele vai ser avaliado por esses itens. Então, a gente chama de geral. A ação de formação, ela é muito objetiva, é carga horária. Então, está ausente, é 0 pontos. Se até 10 horas e 59 minutos, é 4 pontos. Enfim, então, tem, não tem, pontuou, não pontuou. Percentual de divulgação, até 5% gasto com divulgação, 5 pontos. Passou de 5%, é 10 pontos. Por isso que é importante a gente saber o que está sendo considerado nesse percentual. Às vezes você faz o seu projeto pensando em pontuar 10, gastando mais de 5%. Mas na hora de avaliar, o avaliador não entende que aquele item que você colocou é a divulgação. Então, deixa lá para nós, esclarece, né, como eu falei, divulgação efetiva, material pago. Então, é isso que a gente vai considerar como divulgação. Caráter multiplicador. Lembra a pontuação que eu falei em relação ao número de pessoas alcançadas? Então, se são 500 pessoas, se são 1.000 pessoas, se são 2.000 pessoas. Né? Nesse número também está considerado as pessoas que vão estar no espetáculo, o exemplo do Juarez Machado, 500 pessoas, mas também as pessoas que vão estar nas oficinas que vocês vão promover. Então, a gente vai somar esses números e vamos bater isso aqui. Então, valor de projeto dividido pelo número de pessoas, se der um coeficiente, pode ser que você ganhe até 10 pontos ou menos. Contrapartida social. Se não tiver,
o projeto é eliminado, não pode, tem que ter contrapartida. E aí, tendo então a contrapartida, ela vai ser avaliada de acordo com o entendimento do jogador, se ela é regular, se ela é bom, se é ótima. Aqui é muito importante vocês terem a noção de, estou pedindo R$400 mil, o que eu ofereço de contrapartida para R$400 mil? Que é diferente de um projeto que pede R$60 mil e dá uma contrapartida também. Então, essa contrapartida é referente ao valor que vocês receberam. A acessibilidade, aqui também ele é mais subjetivo. Então, o que vocês colocarem de acessibilidade no seu projeto, né, também vai ser avaliado com uma pontuação que vai ser maior ou menor, de acordo com a qualidade dessa ação de acessibilidade. Não é pelo número de ações, mas é pelo que a ação vai oferecer acessibilidade. Né, temos o critério de legado, criatividade e inovação, que também já falei lá que vai ter essa pontuação. A objetividade do projeto, então, o avaliador, né, precisa entender o que você está falando, né, tendo coerência no seu projeto. E aqui a gente vai falar entre prazo de execução, etapa de execução, o que você quer fazer, qual é o objeto do seu projeto, né, toda a coerência do projeto em si. Então, sejam objetivos, sejam coerentes, que isso vai ter uma avaliação de acordo com a subjetividade do avaliador. Cronograma, etapa de execução, o orçamento, aqui eles vão avaliar muito a questão do que você está gastando, com o que está gastando, isso faz relação com o objeto proposto. Então, também é bom colocar isso, pagar mais para um, pagar menos para outro, né? Precisa ter um orçamento equilibrado. E a execuibilidade do projeto também. Então, se aquilo que você propôs como objeto do projeto, dá o exemplo do documentário, né? Se ele é execuível a partir da etapa de execução, do cronograma, do orçamento, então no contexto em si do projeto, se ele é execuível ou não. Depois desse bloco geral de avaliação que vai ser analisado, tem a questão de cada categoria específica. Então, todos os projetos recebem aquelas notas que estão ali, e aí, se o projeto for de memória, ele vai ter um bloco de avaliação de memória. Então, depois de avaliar aquela parte geral, com todos aqueles itens, né, os avaliadores vão para a categoria específica do seu projeto. Então, se for um projeto de memória, terão alguns itens avaliados. Se for um projeto de patrimônio material, são outros itens avaliados. Se for patrimônio material, são outros itens. E se não for específico de patrimônio, memória, patrimônio material, ele vai entrar nessas demais categorias. Então, é descentralização, abrangência e qualificação do proponente ou seu representante. Veja que a descentralização é sair da região central da cidade e atender outros bairros, espalhar seu projeto pela cidade inteira, contemplar todas as regiões. Então, e também, além de diversas regiões, também o público vulnerável. A abrangência também, o seu projeto vai alcançar quantas pessoas, vai aonde, vai além, como que ele vai ser difundido dentro da cidade. Então, vai abranger todos, vai abranger só um grupo, vai abranger uma classe social. Tem toda essa questão, assim, é uma avaliação mais subjetiva da abrangência do objeto total. E a qualificação, como eu já falei, é do proponente ou do representante, no caso, se for pessoa jurídica. Né? Então, envie seu currículo, é importante colocar o currículo, ações já realizadas, para saber se você tem qualificação, para fazer aquele objeto proposto. Então, se o projeto é de um audiovisual, né? Então, qual a sua qualificação para entender desse audiovisual, para saber o que você está fazendo. Todos esses itens avaliados vão somar 100 pontos, que é a nota final do seu projeto. Pode chegar no máximo a 100 pontos. Né? Todo relatório vai ter, então, essa nota fiscal, nota final, e aí, então, vai ter também os comentários dos avaliadores quando necessário. Então, se for uma nota muito abaixo do que é previsto no relatório, eles vão indicar o porquê que essa nota foi mais baixa. Então, aqui eles vão mencionar a acessibilidade, podia chegar a tal ponto, não chegou a tal pontuação, por que não chegou, o que faltou. Se for possível diligência, eles vão diligenciar. Se não for possível, eles vão, então, colocar os comentários. E assim, então, nós terminamos a apresentação. Falei para vocês um pouco do edital e um pouco do formulário de inscrição, né, abrangendo as especificidades de um edital do outro, FIMIC e Mecenato.
Espero que vocês consigam, então, a partir dessa apresentação, a partir desse material, também vai estar disponível, escrever o seu projeto de forma clara, de forma objetiva, e assim ter mais chance de ser contemplado nos editais do município. Fique atento às redes sociais da Prefeitura, a página do edital, lá no site da Prefeitura, todas as informações são por lá também. Se tiverem dúvidas, pode mandar um e-mail que está lá no edital e a gente vai responder as dúvidas assim que forem chegando, a gente vai responder. Obrigado.